Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao 9º episódio da série Mães Reais. E a personagem que eu vou falar hoje é Catarina de Aragão, a primeira esposa do Henrique VIII, mãe da Mary, que virou Mary I, e filha de Fernando de Aragão e Isabela de Castilha e da Espanha. Mas vocês sabiam que antes dela casar com Henrique VIII, ela já tinha casado com o irmão dele, Arthur? Sim, ela casou com o irmão mais velho do Henrique VIII, só que ele morreu logo após o casamento. Então a Inglaterra ficou naquela situação de o que é que a gente faz com essa princesa. Ninguém queria mandar ela de volta da Espanha, porque além deles terem recebido um dote bem gordo dela, eles também queriam uma associação, uma aliança com a Espanha, que era toda poderosa na época. Então foi acordado que ela casaria com o segundo filho, o Henrique. Mas para isso eles precisaram buscar uma autorização com o Papa, porque como ela tinha sido esposa do irmão dele, o Papa precisava autorizar isso. E foi autorizado com base em que o casamento dela, o primeiro casamento dela, não tinha sido consumado. Então, em 1509, Catarina de Aragão se casa com o Henrique. E no ano seguinte, 1510, ela dá à luz a uma menina, mas a menina infelizmente nasceu morta. E ela ficou bem abalada com o acontecimento, inclusive demorou bastante para avisar os pais dela o que tinha acontecido. Quando ela finalmente escreveu, ela escreveu uma carta toda quase que se desculpando, porque na época era acreditado que problemas nas gravidezes, problemas com o nascimento das crianças eram culpa das mulheres. Então ela escreveu uma carta para o pai dela dizendo que não tinha sido culpa dela, que tinha sido a vontade de Deus e que bom que o pai dela tinha escolhido um marido tão bom para ela, porque ele recebeu a notícia super bem e que não teria problema deles tentarem outros filhos no futuro. E ela estava certa, porque no ano seguinte, 1511, ela deu à luz ao menino, ao herdeiro, tão sonhado herdeiro, e deu o nome de Henrique, para homenagear o pai. Mas infelizmente o bebê viveu por apenas 52 dias e morreu. Não demorou muito, 2 anos depois ela estava grávida novamente. E enquanto ela estava grávida, ela foi essencial numa batalha. Existia uma batalha aqui chamada Batalha de Flodden. O Henrique VIII estava fora, estava na França, e ela estava agindo como regente aqui na Inglaterra. E ela foi até Buckingham para ver o exército e deu um discurso lá, um discurso motivacional. E o que a gente sabe é que os ingleses saíram vitoriosos. Era uma batalha contra a Escócia. E nessa batalha, o James IV, que era o rei da Escócia, morreu. E ela até mandou o casaco do rei para o Henrique VIII para que ele usasse um pedaço do casaco como um estandarte de guerra. Então, além dela ser uma mulher que era uma ótima rainha, ela era fértil, como a gente já sabe, né, que ela já tinha tido algumas gravidezes, ela também era uma ótima comandante, provavelmente qualidades herdadas da mãe dela. Passada a batalha, ela deu à luz a mais um menino, que infelizmente morreu logo após ao parto. No ano seguinte, 1514, novamente ela engravida, dá à luz a um menino, mais um menino que nasceu morto. Em 1516, ela dá luz a uma menina, que ela nomeia Mary, a futura rainha Mary I. E no ano seguinte, 2 anos depois, em 1518, ela dá à luz novamente, o que vem ser a sua última gravidez, isso ela já está com 33 anos, e é mais uma menina que infelizmente nasceu morta. Então aí num período de mais ou menos 8, 9 anos, ela teve 6 gravidezes, dessas 6 gravidezes só uma vingou, uma menina que conseguiu passar do período de infância, que foi a Mary. E para piorar a situação dela, em 1518, quando ela teve essa última gravidez dela, o Henrique VIII engravidou uma das amantes dele e ela deu à luz a um menino. E foi nomeado também Henry, então deve ter sido um baque para ela receber essa notícia. Então não se pode dizer que essa era uma mulher que não podia dar um herdeiro para a Inglaterra, né? Mas ao mesmo tempo, naquela época, o que valia era um herdeiro homem. Ela teve várias gravidezes, inclusive o símbolo que ela tinha adotado quando casou era uma romã, que simbolizava fertilidade, mas infelizmente não tinha o herdeiro homem que era tão necessário para manter a dinastia dos Tudors. Então a Catarina já está aí com 33 anos, já passou por pelo menos 6 gravidezes, que é o que a gente sabe, e também já há relatos de como isso afetou ela, como ela havia envelhecido, as pessoas comentavam na diferença, até porque ela era 5 anos mais velha do que o Henrique VIII. Então a probabilidade dela engravidar foi ficando cada vez mais remota, dela engravidar novamente para dar o herdeiro.
Como ela só teve uma filha sobrevivente, ela pôde se dedicar totalmente a essa filha. E era uma mãe bem presente, o que era bem raro para a época. Ela fez questão de que a menina fosse muito bem educada, contratava os melhores professores, os melhores profissionais, tinha a ambição de que a filha dela fosse a princesa mais instruída da Europa. E não só isso, ela também ficava presente ao lado da filha. Quando a filha adoecia, por exemplo, ela dispensava os funcionários, dizia que não havia necessidade porque ela mesma podia cuidar da filha dela. Inclusive trazia a filha para a própria cama quando a filha estava doente, para cuidar dela caso ela precisasse no meio da noite. Isso é um comportamento que para a época era muito raro. Quando a Mary tinha mais ou menos 8 anos de idade, o pai dela, o Henrique VIII, começou a se relacionar com a Ana Bolena. Ele precisava desse herdeiro para segurar o trono dele, e ele achava que o casamento dele com a Catarina de Aragão tinha sido amaldiçoado. Porque na Bíblia, no Velho Testamento, tem algo que diz como: se você se relacionar com a esposa do seu irmão, será um relacionamento impuro e essa união não trará filhos. E ele interpretou filhos como filho homem, apesar dele ter tido filhos com a Catarina de Aragão, nenhum sobreviveu e a única que sobreviveu foi uma menina. Então ele interpretou essa passagem da Bíblia como o casamento dele ser amaldiçoado. Então começou a buscar uma forma de se divorciar da Catarina de Aragão. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão da separação deles, dos casamentos dele, porque senão vai ser um vídeo aí de 1 hora de duração e eu quero focar só na questão da maternidade da Catarina de Aragão. Em 1533, o casamento deles é considerado anulado, inválido, que é aí toda a questão da quebra da Inglaterra com a Igreja Católica. Mas a Catarina de Aragão nunca aceitou essa anulação. E a filha dela também não. A filha dela sempre ficou do lado da mãe. Por conta dessa teimosia das duas, o Henrique VIII proibia a Mary de se encontrar com a própria mãe. Proibia até elas de se comunicarem. Mas, graças a Deus, elas tinham simpatizantes, pessoas que gostavam dela. Ela era uma rainha muito querida. Então, as pessoas, às vezes, agiam como pombo-correio. Levavam e traziam cartas de uma para outra. O Henry até chantageava as duas, dizendo que se elas aceitassem o casamento dele com Ana Bolena como um casamento válido, ele trataria elas melhor. Mas elas nunca aceitaram essa condição. A Mary sempre ficou do lado da mãe dela. Sempre teve uma relação mais próxima com a mãe, mesmo que isso pudesse prejudicá-la ela de alguma forma, já que o pai dela que era o Todo-Poderoso. Catarina de Aragão morreu em 1536, aos 51 anos, e foi impedida de ver sua filha até nos seus últimos dias. E morreu sem saber que a maior luta de vida dela, que foi a luta pelo reconhecimento da legitimidade da filha como herdeira, seria conquistada anos depois com a ajuda da 6ª esposa do Henrique VIII. Isso mesmo, ele acabou tendo 5 esposas depois da Catarina de Aragão. No seu testamento, Catarina de Aragão escreveu ao seu sobrinho, que era o Charles V da Espanha, pedindo para que ele ajudasse a proteger a sua filha, e também fez uma carta ao Henrique VIII, pedindo para que ele fosse um bom pai para a filha. Então, a Catarina morreu sem saber que anos depois, em 1553, a Mary, filha dela, viraria Mary I, seria a primeira rainha reinante por direito da Inglaterra e abriria precedentes para outras futuras monarcas mulheres que vieram depois dela. Então eu acho que a Catarina de Aragão teria muito orgulho de não ter nunca desistido de ter feito a filha dela uma herdeira legítima ao trono.